Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um live aqui da Úteros. Hoje vamos estar com a doutora Alexandrina Mendes, médica obstetra, a falar sobre diabetes na gravidez. Ora, já temos aqui a doutora Alexandrina aqui a entrar, eu vou tentar convidá-la então para aderir aqui ao nosso. Ok. Qualquer momento a doutora Alexandrina vai se juntar a nós. Eu já vi que estão já a juntar-se. Olá! Olá, Então, tudo como bem? está? Tudo bem desde há bocadinho? Tudo bem, minha querida? Sim, Então aqui estamos nós para mais um destes nossos lives. Hoje o tema é diabetes, diabetes na gravidez. Eu acho que há pouco já te apresentei, não é? Que é Alexandrina Mendes, médica obstetra. Para quem nos segue, já és muito conhecida, não é? Já temos tido muitos lives. Eles estão todos disponíveis aqui no Instagram da Utros e, portanto, vocês podem aceder ao IGTV e ver os outros vídeos. Este também vai ser gravado e vamos disponibilizar para que possam rever ou até partilhar com alguém. Então, vamos ao tema de hoje. Temos aqui várias perguntas, a ver se conseguimos render aqui o tempo, sim? combinado. Deixa-me só salvaguardar aqui uma coisa, querida. Aqui, este tema é um tema vasto, não é? E é importante lembrar que o nosso live é, sobretudo, lá está, dirigido a responder a questões, não é? Pronto, é só chamar a atenção para isto, porque às vezes poderão ficar algumas coisas de fora. Mas é precisamente por isso, porque efetivamente nesta fase o formato é muito com base em questões que nos são colocadas, que vão sendo colocadas ao longo da semana e portanto podem realmente ficar aqui algumas coisas de fora e claro que obviamente desafiamos quem está aqui em direto connosco a fazer mais questões, obviamente, para enriquecermos ainda mais esta nossa live. É isso mesmo. Portanto, a ideia não é fazer, não é um workshop, não é? Onde vamos trabalhar um tema. A ideia é sim tentar esclarecer algumas questões que nos foram sendo enviadas ao longo desta semana, mas também aquelas que, das pessoas que estão a entrar agora, daquelas que forem surgindo e que forem colocando, não é? Dentro daqui do tempo que temos disponível. Sim, ora, então íamos começar houve aqui algumas perguntas que foram mesmo boas para a gente introduzir o tema, que são aqui as questões que houve algumas pessoas que perguntaram. Então, o que é isto da diabetes estacional? Qual é a causa? Quais são os fatores que poderão levar à diabetes? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, sim. Então, a diabetes estacional surge e é caracterizada por uma tolerância anormal à glicose, no fundo. Portanto, vai haver um aumento da glicose basal e isso graças a múltiplos fatores, ok? Porque nós vamos vamos perceber que há um aumento da resistência à insulina e que através de inúmeras coisas, temos fatores a interferir como a genética, temos fatores a interferir como as próprias hormonas da gravidez, que, portanto, que vão ser realmente potenciadoras do aumento dessa resistência à insulina, ou diminuição do funcionamento do pâncreas. Temos, nomeadamente, a progesterona, os estrogénios e o cortisol. Portanto, temos aqui inúmeros fatores que poderão condicionar, portanto, uma patologia que por si só nós não conseguimos dizer com toda a clareza quais são os mecanismos que estão por trás. Efetivamente, há múltiplos fatores que se vão sugerindo e que se vão percebendo que poderão ter impacto. Portanto, o que é que temos que considerar? Considerar realmente que se há realmente uma genética, no fundo, não é? Familiares com diabetes estacional, com diabetes, não é? Portanto, isto vai nos predispor para ter diabetes estacional e, aliás, nós sabemos que a diabetes estacional é um sinal de alerta, é o que eu costumo dizer. Uma mulher que tem diabetes estacional precisa realmente olhar com muito cuidado para a sua alimentação, acima de tudo, para o seu estilo de vida, na verdade, em geral, porque isto é simplesmente o seu corpo a sinalizar que, se não houver cuidado, nós sabemos que cerca de 60% das mulheres virão a desenvolver diabetes em cerca de 10 a 15 anos depois de ter diabetes estacional. Ou seja, é uma porção muito grande da população.
Claro que depois vai depender um bocadinho quais são os fatores que levaram a que existisse aquela diabetes gestacional, ou seja, há alguns fatores, nomeadamente fatores de stress, não é? E essas alterações hormonais que surgem quando a gravidez são próprias dessa altura, não é? E, portanto, se essas condições não se repetirem, a probabilidade de ter diabetes é um bocadinho menor, não é? Mas seja como for, todos nós sabemos fatores como a alimentação e o exercício físico, não é? São dois fatores que estão muito presentes e quer queremos, quer não, nós temos uma população que adora comer massa, pão, fruta, mesmo fruta também temos de terem alguma atenção à quantidade de fruta que comemos, enfim. Portanto, há toda uma crença que a dieta adequada é perfeita com estes componentes e se calhar não é bem assim, mas pronto, já estou aqui a falar muito mais à frente daquilo que... Portanto, então, apanhando e resumindo, temos a questão dos fatores genéticos, não é, que falaste, e apesar de tudo, apesar de haver pessoas que têm mais tendência para a diabetes do que outras, na verdade, com os corretos hábitos de vida, não é, com o equilíbrio, conseguindo equilibrar nas outras áreas, se calhar até nunca se vai manifestar, mas depois todos os outros fatores, não é, o exercício físico, aqui neste caso como prevenção, não é, a questão de uma nutrição equilibrada, também no sentido de prevenir uma desequilibrada, se calhar aquela pessoa que não tem a tendência genética até vai manifestar a doença, não é? E haverá também, e a questão do fator de stress, não é? Que são também muito preponderantes, e aqui na gestação, com todas as variações hormonais e com todos os desafios também a nível psicológico que às vezes surge, temos assim aqui alguns fatores que poderão levar a este problema. E como é que, e a questão, há algumas perguntas que nos fizeram, que foram na direção do diagnóstico, não é? Então, aqui houve alguém que perguntava se havia alguma alternativa à prova de tolerância de glicose oral. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, aquele exame que se faz, que se tem que beber uma bebida muito açucarada, não é? Queres falar um pouquinho sobre isso, porque é que se faz e como é que se chega então àquele diagnóstico, não é? Ok. Neste momento, em Portugal, nós estamos a seguir as orientações da Associação Portuguesa, da Associação Europeia de Diabetes e, portanto, os critérios usados para definição de diabetes gestacional são a glicemia em jejum superior ou igual a 92 no primeiro trimestre, portanto, e se nessa altura já tiver esse valor, nós normalmente não é preciso fazer uma prova de glicose, ok? Portanto, já consideramos diabetes gestacional, já explico a seguir o que é que se faz, como é que é a orientação. Quando esse valor está normal, há uma recomendação que entre as 24 e as 28 semanas, que foi a altura em que se preconizou que deveria ser feita esta avaliação, fazer uma prova que consiste em tomar 75 gramas, ingerir em 75 gramas de glicose. Portanto, primeiro coloca-se um catéter, faz-se a avaliação em jejum, também, que é importante, e faz-se a avaliação 1 hora e 2 horas após a ingestão desses 75 gramas de açúcar, no fundo, não é? De uma bebida açucarada. Exame de sangue, exatamente. O exame de sangue vai-se verificar como é que está a glicemia no sangue. Portanto, os valores normalmente devem estar, lá está em jejum, mantermos estes valores abaixo de 92, ao fim da primeira hora abaixo de 180 e na segunda hora abaixo de 153. É o que está definido. Portanto, se algum deles tiver este valor, considere-se que tem diabetes gestacional. E o que é que vai passar a acontecer? Então, nós temos que... e para que é que se usa esta prova? A prova é um desafio que nós vamos colocar ao nosso pâncreas, no fundo, para antever como é que ele se poderá comportar mais à frente na gravidez, ok? Percebemos que, efetivamente, as gravidezes poderiam complicar-se com algumas coisas, nomeadamente uma macrostomia fetal, por exemplo, uma distócia de ombros, que são situações potencialmente graves e que isso realmente podia ser prevenível se nós alterássemos ali algumas coisas no segundo início do terceiro trimestre. E, portanto, esta prova vai nos ajudar a selecionar, no fundo, as mulheres que deverão fazer
toda uma adaptação do seu estilo de vida, porque tem um potencial realmente para que o seu pâncreas possa não dar conta do recado mais à frente na gravidez. Ok? Portanto, o que é que estas mulheres vão passar a fazer? Portanto, todas as mulheres têm uma prova de uma glicemia em jejum acima de 92 no primeiro trimestre e acima de 92, 180 ou 153 no segundo. Então, vão passar a fazer picadas todos os dias. Portanto, vão picar os dedos 4 vezes no dia, ok? Inicialmente, à partida, sem grandes mudanças, eu diria, não é? Sem grandes mudanças em termos de alimentares, para nós percebermos quais são as coisas que nós precisamos de ajustar. Portanto, uma semaninha sem grandes mudanças e vamos ver que valores é que vão surgindo, ok? Portanto, vamos picar em jejum e 1 hora após o pequeno almoço, após o almoço e após o jantar. Há quem fala até picar 6 vezes, ok? Temos alguns endocrinologistas assim, que acham mesmo que é para se considerar tipo diabetes tipo 1 ou algo do género e é para picar mais vezes. Porquê? Porque efetivamente também querem perceber como é que estão os valores da glicemia pré-prandial, ou seja, pré-almoço e pré-jantar, está bem? Pronto, mas o normal, o habitual, o que está preconizado são as tais 4 vezes, está bem? Pronto, e então, se houver alterações, vai ter que haver aí alguns ajustes, nomeadamente em termos alimentares, ok? A maioria dos hospitais tem um menu, basicamente, tem um conjunto de aconselhos em termos alimentares para todas as grávidas, o que é assim uma coisa um bocadinho estranha, porque efetivamente, idealmente, deveríamos ajustar isso de acordo com a grávida que temos à frente, não é? Porque podemos ter realmente uma mulher que comete montes de excessos, tem excesso de peso, montes de fatores de risco para potenciais complicações, ou podemos ter uma mulher que, pelo contrário, é super regrada, magrinha, e portanto estamos ali até a aumentar o risco daquele bebê ser demasiado magro, porque a mãe andou a estressar imenso e a comer pouco e a controlar-se imenso e portanto estamos a ter realmente o efeito contrário do desejado. Mas temos isto, pronto. Então, o que é que eu estava agora continuando? Então, fazendo estas pesquisas, nós depois fazemos estes ajustes. Então, o que é que acontece? Há relativamente pouco tempo, há alguns anos na verdade, mas não muitos, percebeu-se que há um grupo particular de mulheres, que são as mulheres que tiveram que fazer o bypass gástrico, que elas não se davam bem com a prova da glicose. E então, não vamos estar aqui a induzir mal a estas mulheres, para não falar das inúmeras mulheres, mas essas não se têm em conta, das inúmeras mulheres que efetivamente têm náuseas e vómitos e que não conseguem tolerar essa prova. Mas essas, pronto, é tipo, tem que ser, arranja-se maneira de fazer um antiemético, como tem que ser. enfermeira posso dizer que houve realmente algumas situações de mulheres que não conseguiam mesmo tolerar a prova. Sim, eram intolerantes à prova de tolerância. Porque vomitavam, porque... Sim, portanto, ok. Mas essas mulheres, pronto, não se têm em consideração. Tenta-se que elas façam com uma bebida de um sabor diferente, fresca, a um horário diferente. Tenta-se que estejam, que tomem um antiemético antes, mas pronto, há muito esta coisa de fazer a prova. No entanto, eu comecei a perceber, ok, se as mulheres, então, qual é a alternativa? Porque estavas a perguntar, portanto, respondendo agora à questão, tendo em consideração que existe uma alternativa para estas mulheres, particularmente que fizeram bypass gástrico e não podem fazer a prova, protocolou-se que essas mulheres poderão fazer a avaliação, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Que basicamente é o que eu digo a muitas grávidas. Se não querem fazer a prova, o que é que a gente vai fazer? Vai assumir que você tem diabetes estacional durante uma semana. Porquê? Porque vamos avaliar 4 vezes no dia os valores das glicemias. Ok? E, portanto, neste momento, sem grandes alterações, e vamos ver o que é que vai acontecendo, ok? Ao longo dessa semana. E é o que fazem estas mulheres que realmente não podem fazer a prova. E, portanto, aquilo que eu comecei a aplicar na minha prática, conjugando com outra coisa que já vou falar, foi isto, ok? As que tiverem... porque é isso, eu tenho montes de pacientes que não conseguem, que não consomem tanto açúcar, quase não consomem açúcares, literalmente. Portanto, pensarem que vão ingerir 75 gramas de glicose é estranhíssimo e é completamente antinatura para muitas mulheres. E, portanto, eu respeito, ok? Então, mas mesmo assim não deixa de ser importante nós termos alguma consideração que, ok, é importante ver se há aqui outros fatores de risco, não é? Porque já estamos a falar então de mulheres que têm muito cuidado até com a alimentação, aqui até têm muito cuidado com o exercício físico,
mas, por exemplo, o stress é uma coisa constante na vida delas. Então, estão a ansiedade típica do início da gravidez, não é? Que vai alterar ali alguns fatores placentários que poderão predispor também para um aumento da insulinoresistência. Portanto, isso são coisas que não são visíveis. Então, é preciso ter atenção que não é para descurar completamente, ok? Portanto, é avaliar desta forma e conjugar também com outra coisa que se chama hemoglobina glicosilada. O que é isso? Nada mais, nada menos do que um parâmetro do sangue, não é? Que nos permite avaliar a média das glicemias nos últimos 3 meses. Então, acabamos por ter algo que nos vai dizer, ok, se houve grande oscilação ou não, das glicemias habituais daquela pessoa nos últimos 3 meses, o que pode ser uma coisa interessantíssima para nós termos em consideração os ajustes que vamos precisar de fazer. Portanto, habitualmente aquilo que eu tenho feito com estas grávidas e com os resultados, porque efetivamente acabamos por não ter grandes complicações na gravidez, mas lá está, também costumo dizer que, ok, as grávidas que eu acompanho acabam por ser um grupo particular de pacientes muito disponíveis para as alterações que eu sugiro fazer e que são super desafiantes, não é? Para alguém que gosta muito do seu pãozinho e que gosta muito de fazer de comer determinadas coisas, pode ser um desafio grande. Eu vi isso quando fazia consulta na Póvoa, havia realmente algumas senhoras que era muito complexo estar a pedir isto. Olha, vamos cortar aqui na massa, no pão, no arroz. Não era fácil, não é? E gestão de stress também, para muitas também não era fácil, com medidas desafiantes, com famílias também a precisar de muita atenção, particularmente no último ano, não é? Com confinamento, com crianças em casa, enfim. Há aqui alguns fatores que realmente não é assim tão fácil gerir, mas foi sempre possível dentro daquelas mulheres que eu fui acompanhando com diabetes gestacional. E lá está, por exemplo, ia referir isto, desculpa que eu estou-me a alongar bastante, mas normalmente este acompanhamento faz-se a nível hospitalar, ok? Já houve mulheres que me perguntaram, mas e agora? Eu tenho diabetes gestacional, eu tenho que seguir a minha gravidez no hospital? Há quem defenda que sim, ok? Mas não, eu até digo que em algumas circunstâncias, se calhar até nem é o ideal. Se considerarmos que, como disse há bocadinho, que, por exemplo, a maioria dos nutricionistas, e eu já acompanhei algumas nutricionistas na gravidez, elas próprias reconheceram que há imensas limitações, não é? Nos protocolos que estão estabelecidos, portanto, elas pouco conseguem modificar, porque está estabelecido aquele protocolo e é isso, o tal chapa 5 para todas as grávidas. E, portanto, e depois há uma pressão enorme por comer mais um pão, ou comer menos um pão, ou que fez aumentou mais esta grama ou aquela grama. E eu lembro-me do início da minha formação de ter várias mulheres a dizer eu nunca mais volto àquela consulta porque aquela pessoa tratou-me desta forma e daquela. Portanto, pode realmente ser um local, ok, onde haja realmente quem tem uma diabetes mal controlada, porque é isso que eu estou a dizer, a maioria dos pacientes que eu acompanho até fazem têm a capacidade de ajustar isto, nem precisamos de introduzir grande medicação, mas as que não conseguirmos, efetivamente, poderão ter benefício em passar a ser seguidos por alguém que possa orientar em administrações de insulina, particularmente, por exemplo, ok? Portanto, normalmente é o que eu digo, é uma questão individual, mas não é obrigatório, porque nós temos muitos recursos fora do sistema, diria, entre aspas, que nos permitem realmente até ter até uma capacidade de apoiar melhor estas mulheres, ok? Sim, a questão é mesmo, neste momento, o serviço público, não é? Oferece, disponibiliza esses serviços gratuitamente, as pessoas sabem que os têm disponíveis, às vezes estão um bocadinho em sobrecarga e é isso, os nutricionistas não tendo mãos a medir e com uma consulta às vezes de tempo muito limitado, acabam por não conseguir fazer mais, não é? E fazer, acima de tudo, um diagnóstico e um tratamento personalizado, que no privado, se calhar, em alguns contextos isso já será possível, não é? Mas ainda assim, pronto, temos o Serviço Nacional de Saúde também, felizmente, que também vai dando essa resposta. Tem aqui outra questão, que é agora então em começarmos aqui nos pormenores, não é? Que há pouco falavas que acima de 92, não é? Consideramos que tem diabetes, e aqui há uma senhora que me diz aquilo que às vezes acontece, que é, pois olha, tive 97, e depois comecei a fazer as piquinhas e entretanto estava tudo bem, não é? Teve sempre valores normais, muito pontualmente, quando havia assim
umas asneiritas totalmente identificáveis, havia um desvio, mas depois sempre tudo normal. E então, como é que é isto? Outra pessoa aqui perguntava até que ponto é que com diabetes estacional diagnosticada, mas depois valores sempre controlados dentro do normal, até que ponto é que continua a haver o risco? Sim, pois nós temos que nos lembrar que às vezes estamos demasiado focados em números, não é? E não olhamos para a pessoa no todo, que eu acho que temos que olhar para aquela pessoa e até para as circunstâncias que possam ter levado àquilo a acontecer, ok? E não é pouco frequente, ou seja, é relativamente comum acontecer situações em que, por exemplo, há um jejum prolongado, ok? É uma das coisas que eu tenho constatado. Ou não se respeitam as 8 horas de jejum, ou ultrapassam-se essas 8 horas. Então, na dúvida, vou fazer 12 horas de jejum, ok? Esses Portanto, deixa-me só fatores. esclarecer. Estás a falar antes de fazer o exame, não é? Quando está marcada a data. Pronto, então quando eles vão fazer o exame de sangue, não é? Às vezes fazem um jejum demasiado grande, não é? Ou então demasiado pequeno, é isso que estás a dizer, não é? Na véspera, particularmente na véspera da colheita, há senhoras que fazem um jejum curto ou um jejum demasiado prolongado e isso pode interferir. Portanto, embora esse 97 já é um bocadinho acima, não é? Mas nós temos ali às vezes aqueles valores ali no 92, 93, 94, que os próprios endocrinologistas, não é? Que nos apoiam nisto. Vamos repetir com 8 horas de jejum, ok? O jejum adequado e até vemos uma hemoglobina glicada para ver, ok, como é que isto aqui está e se tiver um valor normal é para ficar tranquilo. Depois, lá está, poderá eventualmente até fazer a prova da glicose ou repetir, lá está, as pesquisas mais para a frente algum tempo. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer-te também, Isabel, porque aí estamos a falar, são números, ok. O risco realmente vai estar aumentado se nós tivermos sistematicamente valores alterados. Se for um valor por outro, uma vez por outra, é preciso perceber o que é que esses números nos estão a dizer também, ok? Porque é que eu este jejum hoje de manhã eu tomei exatamente o mesmo pequeno almoço e depois do pequeno almoço eu tive este valor? Porque é que em jejum eu ontem até comi, depois de jantar até estava bem, um valor até relativamente baixo e depois eu de manhã tinha um valor altíssimo, ok? Nós precisamos de perceber o que é que o nosso organismo nos está a pedir. O nosso corpo pode estar a pedir uma ceia antes de ir dormir, porque se calhar até fica demasiado tempo, demasiadas horas sem comer, no fundo, não é? Em jejum, e portanto pode alterar esse valor de manhã. Pode ter havido ali algum fator de stress, pode ser um pequeno almoço até que está a fazer, mas que tem excesso de carboidratos e faltam ali algumas gorduras benéficas, por exemplo, e basta acrescentar ali qualquer coisa desse género, até pôr um pão mais integral e resolve. Portanto, são coisas, é o que eu costumo dizer, vejam isto não como uma carga, mas como uma oportunidade única na vida, porque nós vamos andar a fazer isto no nosso dia a dia, não é? Não vou agora pegar e comprar uma máquina e andar a picar-me e a ver como é que o meu corpo reage à alimentação e ao estilo de vida que eu estou a ter. Como é que o meu pâncreas, não é? Como é que a minha glicemia vai variar e ver isto até como uma oportunidade de aprendizagem, não é? De perceber melhor o seu corpo e perceber como é que os seus níveis de stress influenciam, como é que a falta de sono ou não influencia, enfim, é uma oportunidade de aprendizagem, ok? Portanto, trazer um pouco de leveza precisamente por isso, que, ok, são números, não é preciso viver obcecada, que tem que ter aquele valor, e se tem um 93 já está em pânico porque tem 93 em jejum várias vezes durante a semana. Calma, não é? Não, é ainda pior, não é? Porque na verdade o objetivo é tipo reduzir stress e reduzir a ansiedade para conseguir termos valores normais. Uhum. Está bem? E essa questão da diabetes, não é? Dizermos que diabetes na gravidez, até parece que é a gravidez que vai trazer esta doença, mas não, há uma predisposição já do corpo que nesta situação, que é um desafio extra para o nosso organismo, se manifesta. Então, daí uma oportunidade também, é quase como se o nosso organismo nos estivesse a dizer: olha, atenção, cuida-te, porque em situações de stress há aqui um desequilíbrio, portanto, mesmo depois de nascer o bebê, perceberem isto, que isto é uma lição que deviam levar para a vida, não é? Sim, é isso mesmo.
Lembrando-se disso, porque efetivamente, se nós não tivermos algum cuidado agora, olhar para esses fatores que estão a influenciar essas oscilações da glicemia, que vamos poder potencialmente desenvolver eventualmente uma diabetes ou complicações no síndrome metabólico mais à frente na vida. Então, aproveitemos agora para estabelecer. Aliás, eu adoro a gravidez precisamente para isto, porque nós conseguimos estabelecer novos hábitos na pré-conceição, na gravidez, que depois vão ser ótimos, vão ser potenciadores de saúde no futuro. Portanto, é fantástico poder fazer isso sob esse ponto de vista. É como se o bebê nos estivesse a puxar para olhar para dentro, para cuidar de nós, não é? Porque ele também quer uma mãe saudável, muito saudável. Ora, vamos agora avançar aqui para outra área dentro da diabetes. Vamos falar um bocadinho sobre a questão do parto e da indução do parto. Havia aqui uma senhora que perguntava se há razão para induzir o parto às 39 semanas. Ela fala com diabetes gestacional com dieta, mas se calhar podemos falar da questão da indução e da questão da diabetes. No geral. Ok. Nós temos que nos lembrar que as recomendações são feitas para ser generalizadas, no fundo, não é? Para abrangerem o máximo de situações, ok? E para com essa abrangência podermos reduzir ao máximo todos os riscos e mais alguns, ok? Eu compreendo e obviamente sou muito grata por existirem protocolos, mas são recomendações. Eu depois preciso de olhar para a mulher que eu tenho à minha frente, ok? Mas realmente nós temos isto. Há uma recomendação pela DGS e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia que o parto numa grávida que tenha diabetes gestacional controlada seja com metformina ou com insulina, portanto é uma diabetes que à partida houve ali uma fase de mau controle glicémico para ter sido necessário instituir este tipo de ajudas para controle da glicemia, nós temos que pensar, essas mulheres está recomendado que elas tenham os seus bebês entre às 39. A questão aqui é às 39, 39 e 6 dias, portanto, nós ainda podemos alongar um pouquinho mais e não ser logo às 39 e 0 dias, ok? As que estão controladas com dieta, as recomendações são às 40 semanas mais 6 dias, ok? Portanto, pode ser ao longo das 40 semanas. Lembrando que, ok, se nós temos um exemplo dessa mulher que tu estavas a dizer, que ela teve um 97 em jejum e depois teve uma gravidez inteira com os valores sempre todos normais. Obviamente nós não temos aqui grandes riscos, não é? Nesta mulher. Nós conseguimos avaliar, fazer uma estimativa do peso, vemos não há líquido excessivo, a mulher não aumentou demasiado de peso, está a acrescentar ali grandes fatores de risco para ter um parto complicado se induzirmos a gravidez às 41 semanas. Mas, eu como digo, as recomendações efetivamente são nesse sentido. Mas lembrando isto, porque muitas vezes as pessoas esquecem disso, porque mesmo dentro das recomendações nós temos as 40 0 e as 40 mais 6. E passa uma semana praticamente entre uma e outra, e numa semana muita coisa pode acontecer, não é? Sim, e lembrando que de facto, por um lado, não é? Não sentir o peso do diagnóstico, como falaste, mas também não podemos ignorar, não é? Porque o nosso corpo está-nos a dizer alguma coisa, nós temos é que o ouvir e fazer alguma coisa relativamente a isso, não é? Sim. E outra questão, também relacionada com o momento do parto, que é, durante o parto, se há de facto alguns cuidados específicos quando há um diagnóstico de diabetes gestacional, não é? Falam especificamente no soro com glicose, com açúcar, e na questão da proibição de beber. Não, na verdade, estas mulheres deviam conseguir comer mais até, não é? Porque nós sabemos que às vezes um jejum mais prolongado, porque efetivamente o soro não é alimento, pode ajudar a que não tenha realmente uma quebra na glicemia sanguínea, mas a fome está lá de alguma forma. E portanto, idealmente essa mulher deveria comer até ainda mais, na verdade, do que qualquer outra mulher. Portanto, para mim é uma coisa que eu não consigo compactuar, na verdade, pronto, quer dizer, não consigo aceitar muito bem, na verdade tenho que compactuar, porque efetivamente são as recomendações que cada hospital tem, umas conseguem comer enquanto estão no trabalho de parto, outras não, há muitos sítios em que realmente se defende que não. Mas é isso, cuidados adicionais, temos que fazer o protocolo, cumprir, sobretudo naquelas que são sob insulina, tem que se cumprir um protocolo, de acordo com as pesquisas, vão dar X unidades de insulina ao longo do trabalho de parto. Ok? Mas de resto.
Uhum. Na verdade é isso, se houver esta liberdade da mulher de se poder alimentar, não é? E beber, porque com Sim, certeza terá muita sim, necessidade de se hidratar, todas as mulheres têm, e se calhar esta até poderá ter mãe, exato. aí não, havendo alguma, se calhar, necessidade de uma outra vez fazer pesquisa, não é? Para perceber se mantém o equilíbrio, não haverá nenhuma necessidade deste soro glicosado. Se houver restrição, aí se calhar já vai fazer sentido, porque para, não é? Estamos a restringir o açúcar, temos que pôr açúcar, no fundo. É isso que querias dizer também, não é? Olha, agora Exatamente, tínhamos aqui sim. que cuidados recebe o bebê após o nascimento e a mãe? Portanto, se há assim alguma diferença, é aquilo que eu depreendo desta questão, se haverá alguma diferença nos cuidados pós-parto, tendo sido a gravidez, tendo sido diagnosticada a diabetes gestacional. Pronto, a promoção da amamentação é fundamental, não é? Temos que nos lembrar também, aqueles bebês cujas mães tomaram metformina ou insulina, eles realmente podem ter a tendência para ter hipoglicemias. E, portanto, tem que ter mais atenção só precisamente por causa disso. Mas como é que a gente, como é que a gente garante que está tudo ok? É amamentar aquele bebê o máximo possível, E no pele com final. pele. E pele com pele. E que é aplicável a todas as mulheres, na verdade, mas pronto, é que estas mulheres particularmente. Estas mulheres particularmente seria importante, porque está demonstrado que colocar o bebê pele com pele ajuda a regular a glicemia, portanto, nesta situação em que há uma maior probabilidade de desregulação, ainda mais importante, e a amamentação também aqui fundamental. Ora, há aqui outra questão, que é quais as possíveis razões para os valores darem altos antes das refeições e normais uma hora após? Pois tem a ver com isto também, realmente, como é que o nosso corpo reage à falta, não é, de alimento. Portanto, era aquela história que eu estava a falar há bocado, às vezes é um jejum demasiado prolongado, ok? Ou seja, e às vezes não é demasiado prolongado, mas tem a ver um bocadinho com a reação a toda a alimentação que foi feita antes, por exemplo, não é? Toma um pequeno almoço e seguir ao pequeno almoço até está bem, mas depois antes do almoço pode voltar a alterar-se precisamente por isso, porque depende um pouco também de como é que foi como é que alimentos é que ingeriu. Porque, ou seja, uma hora após até podem estar bem, mas depois causarem realmente algum stress que possa gerar um aumento da glicemia no pré-prandial, no pré-refeição seguinte. Ora, há aqui também, temos aqui assim mais duas questões que foram sendo colocadas ao longo do live. Aqui houve uma questão que dizia assim: as grávidas com diabetes gestacional não deveriam ter indicação para colocar medidor tipo livre. Não sei o que é que se refere. Sim, Isso seria isso algo é um que tornava monitores. o cenário mais leve para a grávida. Claro, sim, efetivamente. Isso era uma das coisas que eu quando descobri que existia o livro, defendia. Mas não é fácil de encontrar os monitores, no fundo, para avaliação. Eu só me lembro efetivamente ter acompanhado uma grávida que fazia essa avaliação, mas ela depois até teve imensa dificuldade, porque o livro tem que ser mudado de cada 14 dias, tem que ser substituído. E há quem defenda, na altura até falei com um endocrinologista que eu conheço e perguntei, mas porquê é que nós não pomos isto para todas as mulheres? Porque isto é uma coisa dispendiosa e defendiam que só deveria estar acessível a quem é diabético tipo 1 ou que realmente precisa de usar insulina para fazer a avaliação, porque não é uma coisa que esteja muito disponível, não é? A nível do E Serviço efetivamente Nacional de Saúde, é isso? Mas a nível do privado é possível, é fácil aceder? não é muito fácil, é isso, não é muito fácil encontrar, mas é Uhum. possível, tá bem? Mas como não é assim tão fácil, acaba por haver o recurso, sobretudo então, ao método normal da avaliação da Uhum. glicemia. É as senhoras começarem a pesquisar e começarem a perguntar onde há, e de repente pode ser que as coisas comecem a ficar disponíveis. Sim, pode ser que comecem a vender mais, mas aquilo não é caro, ok? Aquilo também não é propriamente barato, portanto, a ser pago fora do SNS, não é essa comparticipação. Agora já não me lembro o valor, confesso, portanto, prefiro não dizer,
porque é um valor que está na minha cabeça e não sei se está certo. Então não vou. Pronto, mas é relativamente caro e como tem que ser substituída a cada 14 dias, realmente é um investimento muito grande para uma gravidez inteira. Ora, aqui eu penso que já fomos respondendo a isto, mas vou colocar a questão na mesma, que a Cristina fala, o nível de stress é fator desencadeador de diabetes estacional ou de alteração de... já entendi. Então ela pergunta, se o nível de stress é fator desencadeador de diabetes ou simplesmente fator desencadeador de valores alterados de glicemia. É fator de risco para tudo, não é? Se a gente pensar a glicemia, nós vamos considerar a diabetes gestacional uma diminuição não é? da tolerância oral à glicose e, portanto, vai haver um excesso de glicose e, portanto, acho que são a mesma coisa, na verdade, não é? E a Cristina diria, não é? Aqui eu acho que esta pergunta foi assim uma questão de teaser, não é? Seria uma pergunta que ela provavelmente já saberia a resposta para colocar assim, mas é como tudo, não é? Não é uma situação de stress que aumenta o nível de glicemia que vai fazer com que aquela gravidez de facto, ou que haja um diagnóstico, não é? Porque é uma situação, por isso é que às vezes até se repete, não é? Para confirmar, a questão é com essa situação não é uma hoje, uma amanhã, uma depois, então deixa de ser stress, passa a ser distress, não é? Portanto, aí entra no problema e efetivamente temos um diagnóstico de patologia, não é? E pronto, é disso que falamos, não é? Sim, é isso que eu queria dizer. Claro, não é um facto, são várias situações e aliás é uma vida inteira que nós às vezes nem nos apercebemos, não é? Porque temos horários e fazemos refeições em horários malucos, enfim, falta o exercício físico, os sonos, enfim, tudo isso pode contribuir para que realmente haja uma condição de stress crónico e possa predispor para as alterações da glicemia, que por sua vez darão origem a diabetes. Bom, obrigada por este bocadinho. Já respondemos aqui às questões todas que foram sendo colocadas. Não sei se queres deixar alguma mensagem assim final. Sim, queria só relembrar isto, que não vejam uma diabetes como um karma, um peso, vejam isto como um potenciador da nossa aprendizagem em relação ao cuidado, ao autocuidado a todos os níveis. Está bem? Lembrando isso, que pode ser realmente a ponte para uma gravidez vivida de uma forma mais saudável e um futuro também que possa ser mais saudável mesmo também para os bebés que vão nascer, ok? Acho que acima de tudo isto era a mensagem assim, principal, está bem? E há alguns números que é preciso contextualizar, sem dúvida. Cuidarem-se, alimentarem-se de forma equilibrada, tão importante em toda a altura da nossa vida, mas também nesta em particular, exercício físico, que é sempre bom, que é para mesmo, às vezes, o nosso corpo desequilibra, mas para depois voltar outra vez ao equilíbrio, não é? Muito obrigada a todos que estiveram aqui connosco, muito obrigada mais uma vez, Alexandrina, e até um próximo live. Um beijinho a todos e até breve.